Nós vamos ler apenas o versículo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses diz: Paulo, Silvano, ou Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Vamos todos juntos agora fazer essa leitura? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Amém. Feche seus olhos, se você puder, e peça a Deus que continue a falar ao seu coração através da sua palavra. Senhor, que as verdades da palavra do Senhor enchem o nosso coração de alegria, de gratidão, de amor pelo Senhor, aumenta a nossa fé e que nós possamos, ó Deus, ter corações abertos, a mente, ó Deus, para entendermos e para nos alegrarmos, para praticarmos a palavra do Senhor. Abençoa, Deus, tantos quantos aqui estão e onde que essa palavra chegue, ó Deus, que haja conversões, que haja santificação, que haja glorificação do Teu nome. Te peço, ó Deus, pela minha vida e por todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se a volta do Senhor Jesus Cristo fosse agora, você iria saltar de alegria ou iria se encolher de tristeza? Qual seria a sua reação? Eu espero que seja de saltar de alegria. Se você ficou na dúvida, não sabe se seria alegria ou tristeza, que meditando nessa carta essa noite você possa ter uma direção de Deus para a sua vida. Amém? Porque o tema principal de 1 Tessalonicenses é o que na teologia é chamado de escatologia. O que é esse nome complicado, pastor? Escatologia. Escatologia fala da doutrina das últimas coisas, especialmente da segunda vinda de Cristo. E nós encontramos aqui Paulo, Silas e Timóteo, depois de terem sido expulsos da cidade de Filipos. Lembra de Filipos? Quando a igreja ali é plantada naquela cidade. Eles então vão para Tessalônica, a capital da Macedônia. Lá, Paulo fica 3 sábados, pregando e ensinando a palavra de Deus numa sinagoga dos judeus. Muitos se convertem, os judeus incrédulos, por inveja, revolta, ali faz um tumulto na cidade, eles são expulsos daquela cidade de Tessalônica, e Paulo então viaja para Atenas, e de lá ele manda Timóteo de volta para Tessalônica para ver como que estavam os irmãos lá na cidade, E Paulo de Atenas então segue viagem indo para Corinto, a cidade de Corinto. E lá de Corinto, Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, que provavelmente foi a sua primeira carta a ser escrita, E lá na cidade de Corinto, ele escreve as 2 cartas, que são 2, primeira e segunda Tessalonicenses. E nós queremos, então, meditar com os irmãos sobre qual a mensagem principal aqui, algumas mensagens dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira coisa que quero destacar é que Paulo dá graças a Deus pela igreja de Tessalônica ser uma igreja que tinha maturidade espiritual. A igreja de Tessalônica era uma igreja que, mesmo ainda com pouca idade, vamos assim dizer, mas tinha alcançado maturidade espiritual. Onde que nós vemos isso? Capítulo 1, versículo 2 e 3, observe comigo, versículo 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé
Paulo vai falar de 3 coisas aí da maturidade: a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vai comigo aí no versículo 6 e 7, que mostra a maturidade desses irmãos. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma igreja, a igreja de Tessalônica, se torna modelo para as outras igrejas. Irmãos, 3 coisas evidenciam a maturidade espiritual, conforme a gente observa no versículo 2, né? E 3. Eles tinham fé operosa, amor abnegado e uma firme esperança. Quais eram as 3 coisas? Uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança. E essa fé operosa era uma fé que demonstrava prática. Eu pergunto para você, a sua fé tem prática? A sua fé tem boas obras? Porque apenas dizer que tem fé em Deus não resolve. Se você sair de casa em casa perguntando quem tem fé em Deus, o que você vai ouvir? Geralmente, na grande maioria, vai dizer que tem fé em Deus. Mas onde que estão as obras? Onde que está a prática dessa fé realmente em Deus? Então, essa é uma característica de uma maturidade espiritual, uma fé operosa, uma fé que tem prática, uma fé que tem boas obras. Também outra característica é um amor abnegado. Seu amor, irmão, envolve renúncia. Abnegação, o abnegado é uma pessoa altruísta, desinteressada, que renuncia os seus próprios desejos e interesses em benefício do próximo ou de uma causa. Amor abnegado. Ou seja, sinônimo de alguém dedicado, devotado, desprendido, que é o oposto do egoísmo. Vai um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo diz sobre esse amor desses irmãos. No tocante ao amor fraternal, verso 9 do capítulo 4, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Continue nesse amor abnegado, igreja de Tessalônica. E também, outra característica de uma maturidade espiritual é uma esperança firme, uma esperança firme. O que é essa esperança firme? Nós vemos aqui 2 coisas. Eles tinham certeza da sua salvação. Olha o versículo 4 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Diz o apóstolo Paulo: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Por essa fé operosa, por esse amor abnegado, por essa firme esperança, revelava de fato que eles eram eleitos de Deus. E eles tinham consciência disso, que eles eram um povo eleito do Senhor, tinham certeza da sua salvação. E outra coisa, essa firme esperança, era a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, uma firme esperança na vinda de Jesus. Esperança firme, inabalável no Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Tem certeza da sua salvação? Você sabe que é um eleito de Deus? Já chegou a essa consciência, a esse entendimento que é um eleito de Deus? Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, observe novamente os versículos 6 e 7 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra,
posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria, porque eles foram perseguidos pelos judeus lá, tanto que eles queriam prender e queriam a Paulo e a Silas, mas não conseguiram. Pegaram lá o irmão Jasson, que pagou uma grande quantia para ser solto, para ser liberado. Mas eles estavam vivendo essa tribulação com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, eu queria destacar aqui as marcas de um crente maduro. O que é um crente maduro, espiritualmente falando? Você é uma pessoa madura na fé? Porque quando nós nascemos, espiritualmente falando, a gente nasce o quê? Como bebê, né? Você já não nasce maduro. Mas a expectativa é que você e eu, nós cresçamos, né? Cresçamos. Então, observe se essas características estão presentes na sua vida. Um crente maduro vive consistentemente controlado pelo Espírito Santo, sob a direção da palavra de Deus e sob a motivação do amor de Cristo. Então, essas três coisas estão presentes num crente maduro. Sob o controle do Espírito Santo, sobre a direção da palavra de Deus e sobre o amor, a motivação do amor de Cristo no seu coração. Daí, eu e você precisamos entender, não confundir, né, maturidade espiritual com apenas muito conhecimento da Bíblia ou conhecimento teológico. Isso não é sinônimo de maturidade espiritual. Alguém pode ter muito conhecimento bíblico, muito conhecimento teológico e, no entanto, não ser maduro espiritualmente. Pode ser imaturo ainda porque não pratica, não aplica a palavra de Deus ao seu viver. Aliás, pode ser até nem convertido. Ter conhecimento bíblico e ter conhecimento teológico, mas não tem conversão ou não tem maturidade. Então, não é sinônimo o simples fato de ter muito conhecimento bíblico e teológico. Essa pessoa é madura na fé porque tem muito conhecimento. Não. Segundo, também não confunda a maturidade espiritual com participação em todas as atividades da igreja. A pessoa está ela está presente em todas as atividades. Então, essa pessoa, de fato, é uma pessoa que tem maturidade espiritual, né? É participativo. Não, alguém pode estar em todas as atividades da igreja e ainda assim não ter maturidade espiritual. Agora, é bom ter conhecimento bíblico? É bom ter conhecimento teológico? É bom estar presente nas atividades da igreja? Claro que é. É uma bênção. É uma bênção. Mas não pode parar aí. Para que haja maturidade espiritual, precisa ter essas três coisas presentes, né? Além do que já falamos aqui, do amor abnegado, da fé operosa e da esperança firme. Essas três coisas estão alinhadas também a uma vida que vive sobre o controle do Espírito Santo. Isso nos lembra que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está aliado à palavra de Deus. Então, é uma pessoa que vive sob também a direção da palavra de Deus. O que dirige a sua vida? É a palavra de Deus? Você é controlado porque o Espírito Santo vai controlar a sua vida pela palavra, pelas Escrituras, lembrando ao seu coração, à sua mente, a palavra de Deus, para que você possa viver conforme as Escrituras. E sob a motivação do amor de Cristo no seu viver. É assim que é a sua vida? Você está caminhando para isso? Você está vivendo isso? Você percebe essas coisas presentes na sua vida? Glória a Deus, se assim é. Se está faltando, peça ao Senhor Deus, eu quero crescer e ter maturidade espiritual. Nós não podemos ser crentes que passam 5, 10, 20, 30 anos na igreja e ainda é um bebê na fé, ou é imaturo, porque não cresceu, não tem maturidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então você precisa orar para que seja cheio do Espírito Santo, precisa dedicar-se à leitura da palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus no seu coração e pedir que o seu amor seja um amor fervoroso pelo Senhor Jesus. Porque quando se perde aquele primeiro amor, aquele amor fervoroso por Jesus,
precisa voltar à prática das primeiras obras, ao arrependimento. Amém? Então, essa primeira coisa que queremos destacar aqui dessa mensagem de Paulo aos Tessalonicenses é que eles eram uma igreja que tinha maturidade espiritual. Segundo, outra coisa que eu quero destacar na carta é que é a mensagem da segunda vinda de Cristo. A mensagem da segunda vinda de Jesus fica muito evidente também nessa carta de 1 Tessalonicenses. E é interessante que em cada capítulo, Paulo faz pelo menos uma menção, e no capítulo 4 ele trata de maneira mais específica sobre a segunda vinda de Jesus. Mas observe, por exemplo, acompanhe comigo, você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 1, versículo de número 10. Olha como Paulo menciona aí a vinda de Jesus, diz o texto: e para aguardardes do céu o seu Filho, está falando de quem? De Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aguardar do céu, segunda vinda. Que Jesus que ressuscitou e que nos livra da ira vindoura, da condenação. Capítulo 2, verso 19, lá no finalzinho do capítulo, verso 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Paulo dizendo aos Tessalonicenses, vocês são a nossa alegria, nossa coroa e glória. Que nós, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda, apontando para a segunda vinda de Jesus. Capítulo 3, verso 13. Novamente no final do capítulo 3, 13. A fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda, apontando para a segunda vinda de Jesus, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Agora pula para o capítulo 5, depois nós vamos voltar no capítulo 4. Capítulo 5, versículo de número 2, novamente ele faz menção da segunda vinda. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia, em letra maiúscula, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Em que sentido? Que ninguém está marcado nem a hora, nem de maneira inesperada. Vem a segunda vinda de Jesus. E todos nós precisamos estar alertas, vigilantes. Agora o capítulo 4, versículo 13 a 18, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que estão descansando no Senhor, já morreram, já partiram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, não ficarem tristes como aqueles que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que já morreram estão descansando no Senhor. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor nós isto, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, você tem noção do que te espera em Cristo Jesus? Você tem noção o quanto você é amado de Deus, Igreja de Jesus? O quanto nós somos amados? Diante de textos como esse da palavra de Deus, o convertido a Cristo tem grande consolo do Senhor.
E vamos ver então a sequência aqui dos acontecimentos na segunda vinda de Jesus. Primeiro, no verso 13, Paulo vai dizer: olha, não seja como os ignorantes, aqueles que não conhecem o que você conhece. Não viva como eles. Você não deve viver triste, cabisbaixo, deprimido, porque você sabe o que o Senhor fez por você. Não se entristeça, mas você tem esperança, eles não têm. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador não tem esperança, mas nós temos. E aí ele vai dizer no verso 14: pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqueles que já morreram, o Senhor trará na sua segunda vinda. Eles virão com Cristo na sua segunda vinda. Os que já morreram. Verso 15, ora, os que nós vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, mesmo ressoada, dada a palavra de ordem, o Senhor dará uma palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro. Aí, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus Cristo, seremos o quê? Olha a gente subindo para a glória, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, entenda o seguinte: os convertidos a Cristo, que já morreram, eles estão aonde? No céu. Amém? As suas almas estão nos céus. No céu. Os seus corpos estão aonde? Na terra. Estão aqui aguardando a ressurreição. Então, agora, os que morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo, sem a conversão, as suas almas já estão aonde? No inferno. E os seus corpos também estão aguardando a ressurreição na segunda vinda de Jesus. Talvez você pergunte: mas pastor, onde é que fica então, para que o juízo final? Qual a razão do juízo final? O juízo final não é para declarar quem está salvo, quem está perdido, mas é para, de fato, trazer a condenação, tanto para aqueles que morreram sem a Cristo, já estão condenados. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 16, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado, já está condenado. E aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o juízo final é para bater o martelo da salvação e da condenação e do galardão, para tanto aqueles que estão em Cristo, como aqueles que não estão em Cristo, já está definido. O que vai acontecer? Os corpos aqui daqueles que morreram vão se unir à sua alma no céu, corpo glorificado. E nós que seremos arrebatados, seremos transformados num piscar de olhos, para juntos subirmos ao encontro do Senhor nos ares. E os que morreram sem Cristo vão ressuscitar também, terão corpos transformados para estar com as suas almas agora no inferno. Agora, a grande questão é: a qual desses grupos você pertence? O grupo dos salvos ou o grupo daqueles que estão perdidos? O grupo daqueles que vão ser arrebatados para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares? Ou o grupo daqueles que estarão no inferno? A qual grupo você pertence? Se você pertence ao grupo dos salvos, e eu espero que sim, você já parou para pensar que grande bênção é a salvação? Ser livre de toda condenação e ter a vida eterna,
o perdão dos seus pecados, ser de fato filho de Deus e aguardar, não ter medo da vinda do Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, poder dizer, como diz a palavra de Deus, Maranata, ou seja, vem Senhor Jesus. A qualquer momento que Cristo voltar, estaremos com Ele na glória celestial. Amém? Então, Paulo diz à igreja dos Tessalônicos, olha, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, como aqueles que não têm esperança. E ele fala então daquilo que nós temos em Cristo Jesus e o que vai acontecer na segunda vinda, e ele diz no final, consolem uns aos outros com essas palavras, consolai-vos, porque grande consolo é sabermos que estamos salvos, que Jesus veio e que Ele voltará para nos levar como seu povo e sua igreja. Terceira e último sobre a mensagem de Paulo aos Tessalonicenses, é que ele traz aqui para nós várias exortações práticas para a vida, né? Várias exortações práticas para a vida cristã. Por exemplo, com relação aos solteiros e casados, tem uma vida de pureza. Capítulo 4, versículo de 3 a 8. Capítulo 4, vai comigo aí no capítulo 4. Veja o versículo de 3 a 8 que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Cristão não pode se envolver com prostituição, com fornicação, com adultério, nem com pornografia. Irmãos, é triste, mas infelizmente isso tem se tornado comum nos nossos dias. Cristãos, pessoas que se dizem cristãs, crentes, envolvidos com prostituição, com fornicação, com sexo antes do casamento, com adultério e pornografia. O número de divórcios nos nossos dias entre os crentes tem se tornado alarmante. Não que isso não possa acontecer, que tem que ser a exceção e não a regra, mas está se tornando uma regra no meio do povo de Deus. Deveria ser exceção, porque de fato pode acontecer. Mas é triste como isso tem crescido. Vida sexual fora do casamento é pecado. Mas também a falta de um relacionamento conjugal no casamento, a falta do relacionamento conjugal no casamento se torna também pecado. Se é pecado fora do casamento, a falta também no casamento, porque Deus os chamou para viver como uma só carne, como marido e mulher, a falta também do relacionamento sexual é pecado. Agora, a palavra de Deus diz para que o jovem, para que todos nós vivamos uma vida de pureza, especialmente aos jovens. Como viver uma vida de pureza? O Salmo 119, versículo 9, responde para nós. E vale a pena você, jovem, todos nós, memorizarmos esses textos. Salmo 119, versículo 9 diz o seguinte, ele faz uma pergunta e fala assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De que maneira eu e você podemos guardar puro o nosso caminho? Observando a palavra de Deus. Não é observando as redes sociais. A não ser que você esteja vendo coisas boas nas redes sociais. Mas cuidado com a internet. O que eu e você devemos observar é a palavra de Deus. Nós precisamos ser bons de Bíblia, irmãos. Tanto no conhecimento como na prática. Aí nós vamos ter uma vida de pureza, né?
Então, gaste mais tempo com a Bíblia ou com boas leituras e menos tempo com as redes sociais. No namoro, seja criterioso, seja prudente, jovem. Nunca namore sem companhia, né? Porque a carne é fraca e ela sempre será fraca. Diz o Senhor Jesus, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Solteiros estão com dificuldade? Procure então seu pastor antes da bomba explodir. Casados estão com dificuldade? Procure o pastor e a esposa ou um casal maduro que possa ajudar antes que as coisas piorem. Lembremos que a vontade de Deus é a nossa santificação. O texto no versículo 3 diz claramente, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diz Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E continua aqui, capítulo 5 agora de 1 Tessalonicenses, as outras exortações, né? Por exemplo, como tratar os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, como tratar essas pessoas? Capítulo 5, verso 12 e 13 responde, agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Tenham em máxima consideração aqueles que trabalham entre vós, os pastores, os presbíteros, os diáconos, e orem por eles, para que sejam homens sábios e santos, e sejam obedientes, sejam imitadores daquilo que eles estão imitando a Cristo. Agora, como tratar os irmãos? Como que eu devo tratar os irmãos? Versículo 14 e 15 diz para nós, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Primeira coisa, está vendo alguém insubmisso? Admoesta, corrige, fala com ele, conversa, aconselha. Admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados. Está vendo alguém desanimado? Consola, sejam, como diz Paulo a Filemon, né? Seja alguém que dá ânimo, né? Reanima os desanimados. Também ampareis os fracos. Ampareis os fracos, seja um suporte, ajuda, fortalece, e sejais longânimos, pacientes para com todos. Verso 15, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não retribua o mal, mas pratiquem o bem para com todos, E ele vai continuando, no viver diário, como deve ser o nosso viver diário na vida cristã. Verso 16 a 22 diz, regozijai-vos na esperança, regozijai-vos sempre, lembrando o texto anterior, né? Regozijai-vos sempre, isso lembra Filipenses 4:4, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui Paulo novamente traz essa lembrança à igreja. Regozijai-vos sempre, se alegre sempre no Senhor. Verso 17, orai sem cessar. Sejamos homens, mulheres, crianças e jovens, adolescentes, idosos, pessoas de oração. Orai sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco, em tudo dai graças. Isso nos faz lembrar também Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, que diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria,
com cânticos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. E aí, Paulo novamente lembra aqui a igreja dizendo, em tudo dai graças. Ou seja, não seja um murmurador, um reclamador, dê graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para conosco. E aí o versículo 19, ele faz uma série de advertências para nós, que ele diz, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. O que é isso, irmãos? O que é apagar? Como que nós podemos fazer uma coisa tão terrível dessa? O que é apagar o Espírito Santo? Sabe o que é apagar o Espírito Santo? É sufocar, reprimir ou impedir a ação ou a influência do Espírito Santo na nossa vida ou na vida da comunidade da fé. Mas como que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Como que fazemos isso? Se você não valorizar a Bíblia, os dons espirituais, se viver em pecado e desobediência, em práticas pecaminosas, em atitudes de rebeldia, de orgulho ou falta de arrependimento, nós vamos nos tornando insensíveis à voz de Deus. Quando há também legalismo e medo, regras humanas, o medo de manifestações autênticas ou julgamentos precipitados impedem o mover natural do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, pecado não confessado, não arrependido, você se torna insensível à voz de Deus e você pode estar apagando o Espírito Santo, ou seja, sufocando a ação de Deus no seu viver. E nós precisamos orar uns pelos outros, pela igreja, porque nós não sejamos uma comunidade que apaga o Espírito Santo, muito pelo contrário, porque o Espírito Santo aqui é comparado a um fogo. Nós não podemos apagar, mas pelo contrário, sejamos aqueles que sejamos acesos, né? A chama do Espírito Santo em nosso coração, no nosso vida. Como fazer isso? Vivendo o fruto do Espírito Santo e não as obras da carne. Então, o egoísmo, o orgulho, a falta de arrependimento, as práticas pecaminosas, rebeldia, não valorizar a palavra de Deus como é devido, isso pode apagar o Espírito Santo. E o verso 20 continua dizendo, não desprezeis as profecias. Aqui não está falando de revelações humanas, está falando da palavra de Deus, não despreze a pregação da palavra de Deus. Mas como assim, pastor? Se eu não guardar, não levar para mim no objetivo de praticar essa palavra, eu posso estar desprezando a palavra de Deus na minha vida. Eu não posso ouvir aqui, sair para casa, nem lembro mais do que foi pregado. Não, não pode. Então, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Seja criterioso, julgando todas as coisas, tendo discernimento, e retende aquilo que é bom. E abstém-vos de toda forma de mal. Abstende-vos, afaste de toda forma de mal. Concluindo, queridos, pergunta para nós meditarmos. Você tem maturidade espiritual? Amém? O que te faz saber se você tem maturidade espiritual? Então, guarde essas 3 coisas para você orar. É alguém que vive sobre o controle do Espírito Santo, sobre a direção da palavra de Deus e sobre o amor a Cristo, o amor por Cristo, né? A motivação do amor de Cristo na sua vida. Oremos para que a igreja cresça em maturidade espiritual. É natural que os novos na fé sejam imaturos, mas não podem ficar imaturos por toda a vida. Você aguarda a segunda vinda de Jesus? Amém? Está esperando esse grande dia da volta do Senhor? Então fale com o Senhor sobre isso.
Você tem certeza da sua salvação? Como eu posso ter certeza da minha salvação? Quando você de fato se entrega ao Senhor, vivendo em maturidade espiritual, crescendo, se renunciando à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? E para terminar, irmãos, para a tarefinha de casa para nós, né? Eu gostaria que você pegasse 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos de 12 a 22. Ler, se possível memorizar e colocar diante de Deus em oração para que possamos praticar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versos de 12 a 22. Com certeza, alguns versículos aqui você já sabe de cor já. Está aqui facinho aqui o verso 16, 17, 18, 19, né? Que é pequenininho. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Pronto. Creio que algum versículo desse você já sabe de cor. Nem que seja o orai sem cessar. Amém? Então, coloque diante de Deus, tarefinha de casa para essa semana, capítulo 5, verso de 12 a 22. Ore, peça pela sua vida, pela vida da igreja, para que nós possamos crescer em maturidade espiritual. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Dai-nos a graça, meu Deus, de vivermos uma igreja tendo maturidade espiritual, sendo cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, sob a direção da tua palavra, sendo uma igreja bíblica e sendo, ó Deus, motivados pelo amor de Cristo no nosso coração. Sejamos abnegados no amor, tendo uma fé operosa e tendo uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda a certeza da salvação àqueles que ainda não têm e aqueles que têm, ó Deus, possa crescer mais ainda no amor fraternal. Deus amado, pedimos a graça de vivermos essa esperança cada vez mais, essa alegria da vinda do Senhor Jesus Cristo para nos buscar, ó Deus, e que nós sejamos como um povo que anuncia as boas novas de salvação para que outros também creiam e sejam salvos. Meu Deus, em nome de Jesus, dai que essas exortações, ó Pai, que nós recebemos da Tua palavra, possamos praticá-las, ó Pai, orando sem cessar, ó Deus, nossa vida de oração, o nosso comportamento, nossa sintonia com o Teu Espírito Santo em todo momento, e assim, ó Pai, vivendo, regozijando no Senhor, ó Deus, não apagando o Espírito Santo, mas dando graças em tudo ao nosso Deus, honrando, ó Deus, e respeitando os nossos líderes, e acudindo, ó Deus, nossos irmãos, ó Pai, sendo instrumentos do Senhor para exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros e amarmos uns aos outros, ó Pai. Tende misericórdia de nós. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.